algumas perguntas que vocês queiram fazer, para que a gente não pare a apresentação. Definir um tempo para cada um também é bom, né? Porque... Isso ficou, eu não lembro se eu estipulei um tempo, né? Acabamos não estipulando um tempo para cada um. Mas acho que, vamos lá, 5 minutos, será que todo mundo pedir 5 minutos para o professor é muito pouco, né? Mas eu acho que dá. 5 minutos, assim, tendo em vista que é algo que já está bem sistematizado, né? E aí depois a gente vai ter um outro dia para discutir mais a aula final. E aí, caso vocês queiram fazer um debate, uma discussão maior, a gente faz nessa outra aula, para que todo mundo consiga apresentar, tá bom? 5 minutos para 10 pessoas dá 1 hora, né? Então... até 7 minutos. A gente vai ter 2 minutos de tolerância. Professora Tatiane, antes da apresentação da Sônia, que tá muito barulho, eu não sei, acho que tá lá. Sônia, você poderia fechar um minutinho o seu microfone, por gentileza? O meu microfone? Fecha só, eu vou só fazer uma pergunta para a professora Tatiane, que na aula passada, professora, na aula da senhora, né, foi no dia 20 de abril, essa discussão da apresentação do banner, ela ficou meio em suspenso, inclusive terminou a aula sem resolver a situação da apresentação. Aí, professora Tatiane, será que dá para a senhora... Fecha um minutinho o microfone da senhora, por gentileza, está dando muita interferência. Aí, no dia 4 de maio, eu perguntei para a Bruna, assim, Bruna, já foi resolvido com a professora Tatiane o problema da apresentação do vídeo e do banner? Aí ela me respondeu, ela disse assim, ainda não sei, vou ver com a Sandra. Então, eu até estou conversando com o pessoal do grupo, né? Tem muita gente no grupo que não sabia, que está perdido dessa apresentação. Então, tem uma ou outra pessoa que arrumou o banner, né? Mas eu mesmo estou pela metade do meu banner, até porque a resposta da minha tutora, ela foi que ainda estava conversando com a professora Sandra, ainda ia ver com a professora Sandra. Então, eu queria ver com a senhora eu passei batido nesse dia da aula, né? Porque a data de hoje não está marcado essa apresentação. No dia 19/5, a senhora marcou aquele chá, né? Aquele chá com ideias. E aí, para o dia hoje, dia 12, eu não sabia dessa apresentação, né? E tem bastante colega também que está dessa forma no grupo 1, tá, professora? Era isso. Obrigado, Sônia, por ter fechado aí. Pode dar início. Só para esclarecer essa dúvida, vocês querem que eu apresente de novo aquele slide que eu fiz sobre a aula? Nós iríamos até fazer essa apresentação uma semana antes, né? Que ficou acordado na aula. E aí, tendo em vista que vocês mesmos solicitaram para que esse banner pudesse ter um tempo maior para que seja elaborado, pois ficou muito, muito apertado, nós mudamos a data. Eu tenho aqui o cronograma da disciplina. Eu vou só apresentar aqui para vocês, para que a gente não tenha essa dúvida. E aí, ficou no cronograma da disciplina essa forma. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Sim. Sim. Foi dia 20/4, né, a apresentação da disciplina, e aí nós mudamos para dia 12/5, a apresentação do banner. E aí, na próxima aula, para encerramento, tendo em vista que nossa aula, eu coloquei aqui para vocês, seriam de 30 horas, 4 semanas, para que a gente conseguisse viabilizar todas as atividades e a apresentação do banner pudesse ser feita dessa forma, ficou para dia 12/5, e dia 19/5 é esse encerramento de chá de ideias colaborativas,
que seria a discussão sobre todo o andamento das atividades, e aí o que vocês acharam, as dificuldades, para a gente ter um tempo a mais para fazer essa discussão. No AVA, professora, o banner da senhora, lá no AVA, ele está como dia 5/5, essa apresentação, não está essa data do dia 12. Eu estou com o AVA aberto aqui, eu não sei se tem alguma diferença aí da questão do banner, né? Mas o que eu estou com ele aberto aqui, ele está com o dia 5/5, né? Que nós tínhamos, que era o anterior, né? Isso, que era o anterior. E aí, depois da aula, né, nessa aula que a gente teve, a última aula, foi modificado a pedido de vocês mesmos para que eu pudesse estender esse prazo. E aí, porque o último dia de aula já vai ser o encerramento. Aí, caso eu até conversei, caso a gente não consiga todo mundo apresentar hoje, teria esse tempo até para a última aula deixar 2 alunos, quem sabe, para apresentar, mas a gente tentaria apresentar todo mundo hoje. Prof. Tati, eu acho que ficou bem claro que seria dia 12, até porque quem não participou da aula poderia ter assistido a gravação da aula, né? O Juscelino, me desculpa, mas acho que estava tudo certinho, sim. A gente sabia, né, que ia ser dia 12. Eu acho que você não participou da aula, mas tem a gravação da aula, né, que ficou claro que seria hoje. Para mim, não teve dúvida nenhuma, tá, professora Tati? Tá tudo certo. Tá bom. E aí, até a Sandra colocou uma situação para mim, que teve alunos que estariam em aula hoje, né? E aí, eu viabilizei para que esse material pudesse ser até entregue, um vídeo, alguma coisa assim, para eu conseguir fazer essa avaliação, né? Isso, para nós da turma 2, a Sandra mandou várias vezes mensagens falando para a gente entrar em contato com ela, caso não pudesse participar, né? Ficou bem claro, tudo certinho. Então, tá bom. Então, Juscelino, caso se você quiser conversar depois, ou até mandar um e-mail para mim, e precise fazer essa apresentação, depois a gente só não pode passar muito o prazo, né? E aí você faz a apresentação via vídeo, não sei como você pode fazer, e me encaminhar. Porém, é que às vezes o vídeo fica bem pesado, né? Então, vai ter que ser esse tempo também de 5 minutos, até para eu conseguir visualizar os vídeos que eu vou receber. Tá bom? Então, acho que a gente pode começar agora com a Sônia. Eu vou parar aqui a apresentação para que você possa apresentar o seu banner, ok? Só me dá um ok quando você já estiver visualizando aí, tá? Que às vezes demora um pouquinho, né? Está aparecendo, Sônia. Tá. Então, como já havia proposto, era a continuação da atividade 3, né? Da Prof. Carla. Eu escolhi o eixo temático universo, o subtema matéria, e eu apliquei com os nonos anos. Eu tenho 3 nonos anos na escola que eu trabalho. Então, foi uma média de 105 alunos que eu apliquei esse plano de aula, com o nono A, B e C, 2 do matutino e 2 do vespertino. Aqui em São Gabriel do Oeste, a gente está tendo aula só na modalidade remota, tá? Esse ano a gente não viu os alunos ainda, não conhecemos os alunos. Então, eu fiz aqui na problematização, não sei se é isso mesmo, tá? Mas tentei fazer o que foi possível. A realidade das aulas remotas, né, devido à pandemia, é bem complicado de a gente aplicar qualquer coisa. Eu sei da importância da aula prática nas minhas aulas, tenho 10 anos de profissão na rede estadual, mas eu tenho muita dificuldade ainda com essas aulas práticas, eu sempre relato isso, preciso muito de ajuda nesse sentido, tá? Então, assim, a dificuldade em relação ao desenvolvimento dessas aulas, ambiente adequado, material,
superlotação das salas, aí o que eu já falei, o preparo do professor. Eu me sinto, às vezes, despreparada quando tange ao sentido de aula prática. Vamos fazer aula prática. Como fazer? Então, assim, não desenvolvo muitas aulas práticas nas minhas aulas. E o desenvolvimento do conteúdo que eu escolhi, mudanças de estado físico, ele é um conteúdo básico que a gente já começa, né, a desenvolver ele no início do ano, com conceitos que envolvem muito o cotidiano da gente. E quando desenvolvido na prática, eu sei que o significado ele é muito mais amplo, assim como todos os conteúdos trabalhados também de forma prática. Isso é muito importante. Então, achei que isso seria a problematização do tema aí. Eu tenho tentado, eu fiz, mas nas minhas aulas, de um modo geral, eu tenho muita dificuldade de fazer as práticas. Mesmo sendo uma prática tranquila, fácil, né, que é mudanças de estado físico da matéria, que eu apliquei com eles, mas mesmo assim eu tenho muitas dificuldades. Os depoimentos, os alunos que participaram, a gente, é nítido que sempre eles pedem aulas práticas, até quando a coordenação ou a direção pergunta, né, para os alunos, geralmente eles fazem questionários perguntando o que dá para ser mudado, como que poderiam ser as aulas dos professores, o que mais poderia atrair a atenção deles, eles sempre falam das aulas práticas, né? E relataram que foi muito legal. Depois, as ações bem-sucedidas, o retorno dos alunos, né? Falando que gostaram da aula e que a gente poderia fazer isso mais vezes. Isso acontece sempre comigo, sempre que a gente faz essas aulas práticas, eles sempre têm, né, dão um retorno positivo, acho legal. É eu mesmo que preciso fazer mais, acreditar mais nessa parte aí, que eu acho que ainda estou deixando a desejar. A bibliografia, o livro, né, o poema, e o link da experiência que foi realizada com eles, que eu tirei da internet. Os desafios, o maior desafio é atingir, né, o maior número de estudantes possível. Por causa da pandemia, a gente não consegue atingir 100% por N fatores, mas a gente precisa fazer a nossa parte e tentar, né, atingir o maior número possível de estudantes. Fazendo sempre que ele seja o protagonista, né, que ele se envolva no que é proposto. A gente tem muitos desafios na escola pública, mas acredito que a cada dia a gente vai tentar fazer o melhor e contribuir mesmo que um pouquinho no aprendizado desse aluno, com todas as dificuldades que a gente tem, mas a gente tenta fazer. Esse trabalho, então, foi proposto na Escola Estadual Bernardino Ferreira da Cunha, na qual eu trabalho, né, o agradecimento, em especial às turmas dos nonos anos, nono A, B e C, na qual eu trabalhei. E eu não consegui tirar fotos ou ter fotos deles, né, no trabalho, pela dificuldade mesmo de a gente estar trabalhando só remotamente, tá? Então, foi mais ou menos isso que eu consegui fazer no banner. Essa é a minha apresentação. Obrigado, já vamos dar sequência em mais dois e a gente abre para as perguntas, e aí eu também vou falar um pouquinho sobre esses três primeiros trabalhos apresentados. Quem gostaria de ser a segunda ou o segundo a expor o banner? Vamos lá. Ninguém? Então, vou chamar aqui na lista. Dariane. Pode ser você, Dariane? Oi, pode. Desculpa, eu estou atendendo uma turma também agora. Mas pode ser sim. Já dei os encaminhamentos aqui para a aula. Então, tá bom. Apareceu?
Está abrindo aqui. Aí, apareceu. Bom, o tema da minha aula era misturas homogêneas e heterogêneas. Eu sou de Lucas, do Rio Verde. O trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual Márcio Chabat Souza. A problematização é igual a prof. Estava falando. Praticamente todos os materiais que a gente encontra na natureza, eles são formados por misturas, né? Por mais de uma substância. Então, no nosso dia a dia, a gente encontra, né, várias dessas misturas desses materiais. E aí, pensando nisso, eu criei uma aula prática para os alunos, para eles terem noção que existem essas misturas e que, às vezes, a gente consegue identificar essas misturas só olhando visualmente para elas ali, e em outras situações a gente precisa realizar ali os experimentos para ver que é sim formado por misturas, mas que visualmente a gente não consegue ver essas misturas, mas que elas estão presentes ali nesses materiais. Aqui, como as ações bem-sucedidas, eu percebi que com a aula prática, né, os alunos... desculpa, eu não falei no início, mas também a gente está em aula remota aqui. Então, durante a aula ali nos grupos de WhatsApp, os alunos participaram mais, eles interagiram, eles fizeram mais questionamentos. A turma, eles conseguiram, eu já tinha trabalhado com eles anteriormente, né, o que eram misturas, substâncias puras e misturas, e aí nessa aula em específico, né, das misturas homogêneas e heterogêneas, eles conseguiram relacionar esses conteúdos teóricos com a prática. E aí eu pedi para que eles realizassem os experimentos em casa. Até aqui na problematização eu coloquei, né, com ingredientes que basicamente eles tinham em casa, que é óleo, água, sal, gelo, pedra, água com gás, corante. E aí, entre os desafios encontrados é essa questão do acesso à internet, porque muitos desses alunos não têm, né, o acesso, não tem um ambiente apropriado em casa, às vezes tem mais irmãos pequenos, crianças chorando, e aí eles não conseguem se concentrar para realizar essas atividades. E também alunos que não tinham nem o básico, né, esses materiais em casa. Então, às vezes tinha água ou óleo ali, mas, por exemplo, corante ou água com gás, eles não tinham. Então, não conseguiam desenvolver todas os experimentos por não ter os componentes, os materiais ali para realizar a prática. Deixa eu subir aqui para os depoimentos. Eu coloquei alguns depoimentos que no final da aula, né, eu pedi para eles mandarem o que eles tinham achado da aula, se eles tinham gostado, e aí coloquei 3 aqui, né, que foi o que eles mais disseram, que eles acharam importante, que eles aprenderam várias coisas que eles não sabiam, que é mais divertido aprender fazendo experimentos com a prática, que eles gostariam que tivessem mais aulas desse jeito. E aí postei algumas fotos de alguns alunos, né, que realizaram os experimentos, não coube muitas fotos aqui. O quadro que eles tinham que preencher, falando se aquela mistura que eles fizeram em casa era homogênea ou heterogênea, o número de fases e quantos componentes tinham em cada uma das misturas. Aí a bibliografia e os agradecimentos. E aí eu realizei essa aula numa turma de 6º ano, né? Eu tenho 2 turmas de 6º ano, 6º A e B, então em torno de 68 alunos envolvidos. E quando os alunos me chamavam, né, no particular, para falar que não tinham todos os materiais, eu gravei um vídeo em casa fazendo os experimentos e postei no grupo, né, para esses alunos que não tinham conseguirem visualizar as misturas. Acho que foi isso. Obrigada, Dariane. Mas alguém já queira apresentar agora, para a gente fazer esse primeiro fechamento dessas 3 apresentações?
Bom, vou abrir aqui a lista, então. Peraí. Márcia Silva, pode ser? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu estou com o mesmo problema do nosso colega, né? Mas, infelizmente, não é que eu não sabia, é que realmente a gente passou por um período agora, essas 2 semanas, assim, foi bem difícil devido a esse Covid, né? Eu não quero nem comentar. E eu acabei, assim, esquecendo. Literalmente, assim, eu esqueci. Eu assisti a reunião, né? No dia 4, né? Mas eu acabei esquecendo de fazer. Eu posso fazer, como o nosso colega também, a gente pode enviar em vídeo? Pode. Eu gostaria de saber se mais alguém está com essa situação para saber quantos vídeos que eu vou receber, para até ver se eu vou conseguir analisar todos, tendo em vista que eu também recebo outros vídeos de avaliação. Então, para eu conseguir avaliar todo mundo, né? E eu fico preocupada sobre essa situação. Mais alguém está com essa situação para já relatar agora? A Andressa acabou de falar que também está com essa situação. Eu estou anotando os nomes aqui. É Juscelino, Andressa e a Márcia, né? Mais alguém? Bom, então se não tem mais ninguém, então vamos chamar aqui o próximo. Daniel Lucas. Daniel. Desculpa, Daniel. Daniel Lucas a Lenice. Pulo Daniel Lucas. Coitado, olha, está sendo convocado por algo que ele nem está sabendo, né? Não vai. Vilma. Oi. Deixa eu abrir aqui meu. Tá. Então, deixa eu ver aqui onde é que eu vou para mostrar aqui meu post, que eu não estou achando os pontinhos. Tá, tem um quadradinho com uma setinha para cima escrito apresentar agora. Quando você clica nesse apresentar agora, tem duas formas ali, a tela inteira ou uma janela. Se a guia da sua apresentação já estiver aberto, você aperta uma janela e vai aparecer o PowerPoint que estiver já aberto aí com a sua apresentação. Tá aparecendo? Espera que às vezes demora um pouquinho para ele rodar. Ainda não. E agora? Agora está abrindo. Abriu. Então, deixa eu começar aqui. Primeiro, eu não tenho anos finais, certo? Eu tenho anos iniciais. Estão me ouvindo? Sim. Então, eu queria que aparecesse só um pedaço para me mostrar, para poder falar, para eu ver as pessoas. Eu não estou conseguindo. Quando você abre o modo apresentação, você aperta, você perde o contato visual. Então, tá bom. Então, minha turma é de anos iniciais, é o primeiro ano, é uma escola municipal. Nossa escola também está online, né? Só aulas remotas. Eu escolhi o eixo Evolução e Vida, e o subtema foi o Corpo Humano, e meus alunos são 24 alunos. Eu sou a professora regente, então a gente dá outras disciplinas além da ciência, certo? A problematização, estão me ouvindo? Sim.
Sim. A problematização, né, que é tipo, o que foi feito, né, o que a gente está fazendo nesse período, né, então, em relação a esse plano, foi enviado por vídeo, né, via WhatsApp, aquela música, cabeça, ombro, joelho e pé, né, eles cantarem, para fazer o gesto, e foi enviado algumas questões também. A gente, nos anos iniciais, fazemos muitas chamadas assim, de vídeo, apresentações, música, para envolver, né? E aí, as questões foi colocada quantas partes do corpo a música fala, quais os nomes da parte que aparece na música, né, a parte do corpo, qual a parte que chama mais atenção ou acha mais importante. Então, foi levantada algumas questões assim para eles, né? Eles responderem lá para a gente, lá. A problematização, que foi como foi iniciada a atividade. Aí as ações bem-sucedidas, né, as ações que foi feita com ele, foi essa música, movimento, foi feita a construção de um boneco de sucata com a família, a montagem do boneco articulado de papel, eles iam pegar, recortar e amarrar ou com fita, com linha, como que material que tivesse em casa. Além disso, vai atividades também no Google Forms para eles responderem. Quem não tem acesso à internet, né, vai atividades impressas, como se fossem apostilas, né, semanal. Uma das atividades também, das ações, foi feita para eles fazerem o contorno do corpo, com qualquer material, com carvão, com giz, com tinta, com a ajuda da família, né, e escrever o nome da parte de do corpo, né, cada parte do corpo. E também uma das ações também que a gente sempre fazemos, é ligar para a família, para saber a melhor forma, saber por que não fez a tarefa, essas questões, né, falar sobre a participação da família nesse momento, do aluno. Então, tudo isso a gente faz, né, fazemos praticamente todos os dias. Aqui, eu coloquei aqui algumas fotos, até a doutora Sandra falou que era para colocar só a imagem da tarefa, né? Mas só que na escola a gente tem autorização de imagem, tudo certinho, né? E eu coloquei aqui algumas imagens que foi feito tipo assim, um retorno, né? O que eles fizeram em casa, eles mandam por vídeo, por fotos. Aí aqui foi para fazer o contorno, colocar o nome de cada parte do corpo, pintar, inventar, né? Então, aqui tem um modelo, eu não peguei vários, porque é muitas imagens, né? Mas aqui tem um que era de uma atividade, de uma ação que foi feita. Essa aqui também era com material de sucata, eles tinham que usar a criatividade para criar um boneco, né? Com as partes do corpo, colocar cabeças, pernas, junto com a família, que sozinho, né? Eles ainda são pequenos para estar fazendo sozinho, mas a família ali do lado, e aí enviava fotos. Eu coloquei só essas duas aí. Tem também do boneco articulado, mas não apareceu aqui agora. Não sei para onde foi. Os desafios. Então, os desafios é aquela questão, né? Alguns alunos não têm acesso à internet, depende do celular dos pais para realizar as tarefas, os pais às vezes passam o dia fora, chega só à noite. Outras crianças ficam na brinquedoteca, no vizinho, no parente, com o irmão mais velho, que às vezes ainda é de menor também. E tem pais também que não sabem ler para ajudar as tarefas. E tudo isso são desafios, né? Depoimento de algumas crianças querem muito ir para a escola, gostam das atividades de movimento, dos vídeos, gostam das atividades do celular, eles preferem as atividades que é no celular do que na apostila. Achar atividade divertida, de construir o boneco de sucata com a família, de fazer o contorno do corpo. Eles gostam dessa atividade que a gente manda sempre, assim, com a ajuda da família, né? Aquele momento ali, para eles, assim, bem legal. Eles sempre comentam que gostam.
ficam tristes porque ficou triste porque a mãe não teve tempo para ajudar a fazer a tarefa. E sobre as partes do corpo, falaram que todas as partes são importantes, que não funcionam sozinha. Então, eles são muito, assim, de conversar, de expor, que sentem. Aí aqui é a bibliografia e aqui é os agradecimentos, né? A Deus pela minha vida, por ter me dado ânimo para enfrentar os obstáculos e chegar até aqui, né? Que não está sendo fácil. A família, que incentiva bastante, a tutora Sandra, que é sempre dedicada, compreensiva, a tutora Bruna também, que segurou as pontas, né, e escutou muito as nossas angústias, da turma o resgate, a professora Tatiana também, pela sabedoria, dedicação e as orientações, e ó, pronto? Bom, parabéns aos 3 trabalhos. Eu acho que a gente já pode começar essa primeira discussão. Lembrando essa situação da problematização, né? Quando a gente vai problematizar um trabalho, a gente nada mais que trabalha com essa pergunta, né? Essa questão que tem no nosso trabalho, com essa temática que escolhemos. O que a gente vai... qual é a questão que a gente precisa investigar no nosso tema, né? Qual é o problema que vocês percebem para trabalhar esse tema? O problema também vai vir, né? Os desafios vão ser apresentados, esses desafios vão ser apresentados depois. Mas sempre tem inicialmente um problema. Então, ou é a falta de aula prática, né? Para se trabalhar aquele conteúdo. Falta de... Alguns colocam o problema da questão do trabalho em outros pontos, eu consigo perceber. Por exemplo, alguém relatou a situação da falta de matéria, foi o segundo trabalho, foi da... Deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui. Foi da Dariane. A Dariane, ela relata que os alunos até colocam essa falta de material. Então, a gente, quando fazer bastante aula prática, até quando tem um laboratório dentro da escola, com os materiais, dentro da universidade a gente já sofre isso. Falta, às vezes, muito materiais, os recursos. Então, talvez, para trabalhar aquele conteúdo, seria essa problematização, como trabalhar o conteúdo tal, com recursos, com poucos recursos. Será que era essa a maior problematização? É algo que eu estou perguntando a vocês, né? E aí a problematização é sempre essa questão que fica sobre esta aula, né? Sobre esse tema que você vai abordar. Então, eu quero que vocês repensem quando vocês forem para fazer esses pequenos ajustes, para a gente ainda ter um tempo para fazer essa alteração, nesse sentido. Não precisa colocar muito o que você fez no trabalho, tá? Se vocês colocarem mesmo na problematização, qual é a grande questão, qual é o grande problema neste tema, e até porque você está escolhendo ele, né, para responder esse problema. E aí, as dificuldades com a questão das aulas, a última apresentação mesmo, coloca na dificuldade até encontra um desafio, porque quando o aluno faz esse depoimento dizendo que falta a questão do tempo dos pais, eu acho que isso vai ser um desafio encontrado em muitas apresentações, porque agora, como as escolas estão de forma remota, a gente tem menos contato, né, com colegas que podem ajudar, os coleguinhas, às vezes um auxilia o outro, a professora também que está ali para auxiliar, e agora a gente tem só aquele momento de aula e, de repente, a gente tem pai e mãe, né, para fazer todo esse apoio educacional. E sabemos que pai e mãe, nem todos os pais e mães estão preparados, o avô, tio, enfim, que esteja com essa criança, esteja preparado para ensiná-lo. Então, talvez isso vai ser um grande desafio, ou, dependendo de como você coloca, que é a escola remota, seja o grande problema, né?
E aí, outra coisa que eu quero destacar aqui, quando vocês colocarem os depoimentos, classificar quem está falando. Quando vocês explicam, eu consigo entender. Mas se eu olhar realmente só o banner, existe uma fala, e essa fala é de quem? São de alunos, né, que estão falando, de repente foi uma professora que chegou na sala de aula e deu esse depoimento. Então, vocês podem colocar como aluno 1, 2, 3, aluno A, B, C, né? A Sandra até conversou comigo sobre algumas situações para que alguns não tivessem autorização para falar o nome do aluno, né? Ela conversou comigo sobre essa situação da gente colocar esses códigos. E é assim mesmo que funciona. Então, é interessante que vocês coloquem o aluno A, até para que eu entenda que foram 3 alunos diferentes que deram depoimento. Ou será que são 2 depoimentos do mesmo aluno? Só para a gente deixar mais claro, né? Alguém quer fazer alguma pergunta relacionada a essas três apresentações, alguma sugestão, algum comentário sobre? E parabéns, meninas, porque eu entendo que sim, está difícil trabalhar nessa forma, com todas as situações que a gente passa também, que a gente ainda tem que enfrentar o Covid do nosso lado, situações que acontecem e o mundo não parou. Então, a gente ainda precisa trabalhar diante de toda essa situação. Então, parabéns para as meninas que apresentaram. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente já vai passar para os próximos 3. E a gente pode também fazer essa discussão mais para frente. Próxima semana. Bom, então vou chamar aqui mais 3. Lilian, aí? Tá, pode apresentar agora? Sim, posso apresentar. Vamos lá. Apareceu aí? Sim. Tá bom, eu vou... Não sei se o tamanho está bom, se eu preciso dar zoom ou não, mas aí vocês me avisam aí. Na última aula, eu comentei que eu trabalho, né, na EJA, trabalho com os alunos da EJA, mas depois, conversando com a tutora e a prof. Sandra, eu resolvi mudar para a área do regular, porque eu também atuo numa escola privada, numa escola particular. E aí, como na escola nós já estamos no presencial, né? O ano passado ficou um tempo online, depois nós já retornamos a partir de agosto do ano passado, e esse ano também já iniciamos no presencial. Então, eu escrevi aqui, né, tanto a aula 3 da disciplina anterior, quanto essa aqui, agora baseado numa atividade que eu realizei com os meus alunos do 9º ano, no mês de março, né, deste ano. E aí, logicamente, que realizei algumas pesquisas a mais para descrever aqui. Então, como eixo temático aí, vida e evolução, né, e o subtema da diversidade. Então, eu complementei esse subtema aí, colocando como a planta sobrevive. O total de alunos envolvidos foram 18, né, e a gente está atuando, então, no presencial. A problematização que eu coloquei aí justamente fazer um levantamento prévio, né, com os alunos sobre o conhecimento deles em relação às plantas. E é normal que é um conteúdo que mais chatinho, um pouco tem um monte difícil e a maioria dos alunos não gosta. Então, eu tento sempre buscar com eles a questão da importância dos vegetais, né? Por que a gente tem que estudar os vegetais, né? Então, eu já iniciei a aula, né, fazer alguns questionamentos, né? Então, para que estudar sobre os vegetais?
Os vegetais são realmente seres vivos, né? O que precisa para ser vivo, né? Eles respiram ou eles só fazem fotossíntese, né? Então, como eles se alimentam? Quais as estruturas comuns a todos os vegetais? Que importância eles têm para a nossa vida, nós seres humanos, né? Onde que eu vou utilizar o que eu aprendi sobre os vegetais? Certo? Então, eu fiz essas problematizações, esses questionamentos, e durante a aula, com a exposição de slides, né, o aparelho do DataShow, aparelho de multimídia, eu fui indagando eles, e logicamente usando também os textos presentes na apostila, né, porque a gente trabalha apostilado, e trabalhando e questionando, e eles foram argumentando também, né. Inclusive, até no final da aula, teve uma relação, porque como nós estávamos bem na época do tal do Big Brother, e que diziam as plantas do Big Brother, teve um aluno que relacionou e disse, prof, mas então as pessoas indicadas como plantas lá dentro, talvez nem seja tão ruim ser uma planta, né? Porque depois de toda essa problematização, de ver o quanto uma planta é importante, como ela se auto-mantém, né? Um aluno levantou esse questionamento que eu achei bem interessante, a relação que ele fez, né? Enfim. Depois disso, como eu fiz durante 4 aulas, então foram 2 aulas para essa exposição, e depois mais 2 aulas para atividade prática e de campo. Então, eu realizei aí uma aula de campo, a escola se localiza no local muito apropriado para esse tipo de aula, que é próximo ao Parque dos Buritis, aqui na nossa cidade, de Rio Verde, e aí, então, eu fui com eles a campo, fomos visualizar as plantas, né, já falei um pouquinho também dentro da classificação dos grupos de plantas que existe, briófita, né, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, e direcionamos mais para a questão da coleta de uma planta e identificação das partes, dos órgãos vegetais dessas plantinhas. Então, aí eu coloquei a imagem, vou ampliar aqui um pouquinho, não sei se vai aparecer para vocês também, não estou visualizando vocês, mas aqui, então, a imagem aí um pouquinho ampliada, né, do trabalhinho que eles fizeram, a gente coletou, secou a planta, depois foi colado no caderno e identificado as partes, né, inclusive diferenciando o tipo de folha e também o tipo de raiz que cada uma possui. Né? Enfim, as características principais. Dentro dos desafios, eu incluí a questão de fazer com que o aluno compreenda e relacione com o seu dia a dia. Então, esse eu acho que é o meu principal desafio, né? Fazer com que aquele assunto da biologia, por mais que às vezes tenha um monte de nome difícil, faça com que ele chegue ao aluno de forma mais clara, né? Tanto das ciências também aí. Então, esse eu considero um dos desafios assim. Em relação também, outro desafio, é a questão do momento em que estamos vivendo. Então, assim, lá, né, na aula de campo, né, lembrando, tocar no colega, tem que ficar com a máscara, não pode isso, não, então, assim, todos aqueles cuidados, né, devido à pandemia que estamos vivendo. Mas, como é uma turminha de 18 alunos, foi bem legal, eles participaram muito bem, então, assim, até que não tive muito problema com essa questão de contato, até porque, como a gente já vem trabalhando com eles desde o ano passado, nessa forma aí, né, eles já estão cientes do distanciamento social, o quanto é necessário, né, por questão da pandemia. Depoimentos aqui, né, como eu tenho alunos, assim, bem desenvolvidos, eu coloquei que eles demonstraram-se muito empolgados, né, com a coleta dos exemplares, gostaram da aula, né, os depoimentos foram positivos, né, tiveram cuidado de secar a plantinha, de organizar, né, no caderno, colar, pôr os nomes dos órgãos, enfim. E aí tem 2 relatos de 2 alunos, que eu citei aqui como aluno A, que relatou o seguinte: o dia a dia de uma planta é muito mais do que apenas existir. Elas são importantes para a vida no planeta e observá-las é uma forma de apreciação da vida, né? E o outro aluno B, que disse: as aulas como essa, em que a gente põe a mão na massa, são muito interessantes, nos colocam de uma forma diferente de aprendizagem e são responsáveis por aprofundar os conhecimentos do nosso intelecto. Então, assim, são 2 alunos que se destacam na sala também, que fizeram esses depoimentos, né? Eu usei os 2, mas teve vários outros depoimentos também.
O que mais aqui na sequência? A questão da bibliografia e agradecimentos, né? Então, a bibliografia e o apostilado que eu uso, usei também um roteiro de aula de botânica, que é da CAPES, né? Que eu encontrei aí na internet, que é bem interessante. E os agradecimentos, então, né? Primeiro aí a Deus por nos manter firmes, né? Com todos os desafios aí diante, principalmente dessa pandemia. E as nossas professoras aí, tanto a Tatiana quanto a Sandra, a Bruna também, né? Por toda a dedicação, esclarecimentos. Eu confesso que eu já tinha meio que desistido da pós, e depois com a Sandra aí, que criou o grupo do resgate, né? Entrei em contato com a minha amiga Dariane, que é daqui também, professora aí, minha amiga, parceira, colega de profissão, e agradeço muito a ela também por ter topado comigo, e nós voltamos e vamos aí dar sequência para finalizar essa pós-graduação. É isso, muito obrigada. Obrigado, viu, Lília? Também passamos por desafios, né? Dentro das graduações agora de forma remota, das pós, das graduações. Então, é isso mesmo. Falta só mais uma pessoa aqui, pelo que eu tenho na lista. A Diane. Olá, prof. Boa noite a todos. Boa noite. Vou compartilhar minha apresentação. Tá? Eu me chamo Diane, sou pedagoga, tá? E o desafio foi grande, tá? Não foi fácil, mas estamos na luta. Deixa eu ver se eu consigo. Que bom que você não parou no desafio. Como você disse, estamos na luta. A caminhada é longa. Os desafios, pedra vai ter no caminho. Você chuta a pedra e anda. Aliás, então, chuta a pedra não. Pega essa pedra e readapta ela em outro lugar. Isso. Vocês conseguem ver aqui minha tela? Bom, ainda não. Você conseguiu, você apertou nesse quadradinho apresentar agora? Sim. Ah, tá. Agora acho que vai dar certo. Deixa eu compartilhar. Isso, está entrando. Uhum. Aí, estou já conseguindo, pelo menos eu já consegui visualizar. Tá, eu sou pedagoga, tá? Eu estou dando aula no 3º ano, educação no ensino fundamental, na Escola Cecília Meirelles, mas eu consegui fazer as atividades, estou conseguindo desenvolver as atividades agora com uma professora de ciências do 7º ano. Essa atividade foi desenvolvida com uma turma só, tá? E o meu eixo temático é tecnologia. É a aula que eu fiz, eu tinha feito essa aula fazia bastante tempo para aplicar com a turma, foi transformações de energia, motor elétrico, porque o meu objetivo era aplicar uso da tecnologia também na parte de robótica junto com os alunos, né? Aqui, problematização. O termo energia está associado a diversos significados. Foi que eu preparei a aula e expliquei para os alunos, né, que o termo energia está associado a diversos significados e tem vários tipos de energia, né, mas, assim, deixando sempre o questionamento para o aluno, né, mas no estudo da natureza e seus fenômenos, particularmente aqueles que relacionados à ciência, qual seria seu significado, né? Eu deixei dois questionamentos para os alunos do 7º ano B, que eles expressassem com poucas palavras o significado para eles de energia, até porque o conteúdo de transformação de energia era um conteúdo que eu teria que dar para o 6º, seria um conteúdo que o 6º ano estava vendo, né, quando eu fui aplicar essa atividade. Aí não deu para mim fazer com o 6º ano, aí eu consegui fazer com o 7º ano. Quais são as formas de energia que você conhece? Eu fiz um debate com a turma, né, aqui dei uma folha em branco para eles expressar o conhecimento. Claro que todos estavam, assim, esquecidos de algumas coisas, mas, assim, foi um debate bem legal, bem divertido. Eles gostaram bastante, até falaram assim, que aula diferente, prof. Então, assim, no slide eu coloquei as transformações, depois de abordar os tipos de energia, a gente fazer toda a sondagem com os alunos a respeito
dos tipos de energia e as transformações, né, de energia também, né, do dia a dia, os equipamentos eletrônicos, os recursos que ele tem no dia a dia, na casa. Então, assim, essa aula eu peguei também um pouco do conteúdo lá na nova escola, tá, prof? Sequei algumas imagens e apresentei para os alunos também, tá? Foi uma aula bem rápida, mas também passou muito rápido. Então, aqui eu fiz alguns questionamentos para eles, como a energia poderia ser transformada. Eles até citaram alguns antes de eu mostrar as imagens. A gente pode utilizar nisso, pode ser no liquidificador, pode ser transformada na geladeira. Então, eles foram citando, né? Um exemplo que eu dei foi o celular, né? Que a gente tem uma bateria que a gente usa, que alimenta o celular. Então, assim, ele também pode ser transformada em energia luminosa, sonora e química, e entre outras, né? Foi só passando só uma pincelada. Então, aqui, eu dei essa parte do depoimento, eu tenho alguns depoimentos, mas eu estou dando mais, assim, como sugestão para os professores, né? Essa aula é favorável ao enfoque interdisciplinar, com enfoque em ciências e tecnologia. Apresenta-se como sugestão de atividade extra-classe, porque, como eu não sou professora regente da sala, então, as atividades desenvolvidas sugestão, né? Eu fui bem apoiada na escola, então, graças a Deus, eles me receberam muito bem para fazer as atividades, e se transformou em um projeto para a escola, né? Para desenvolver com os alunos, para envolver todos os alunos, do 6º, 7º ano, aí que vai gerar o TCC futuramente, prof. Aqui, na qual os alunos deverão aprofundar o estudo sobre suas formas de geração de energia elétrica e seus impactos no meio ambiente. Realizar um breve debate, que foi o que eu fiz, realizar um breve debate com os alunos, propondo aos alunos que expliquem o que eles entenderam por energia. Com isso, o professor ele pode observar quais são as concepções dos alunos, aí os temas que são abordados naquele momento. Então, aqui, a folha em branco que eu dei, para ver a percepção de cada aluno a respeito do conteúdo, né? Alguns estavam esquecidos, a gente teve que retomar, conversar a respeito de energia, da hidrelétrica, aqui no município, né? As fontes de energia que a gente tem, renovável, e entre outras, né? Então, foi um debate muito bom. Então, aqui, o aluno B, o aluno C, teve 6 alunos, porque a gente voltou à forma presencial agora, né? Então, deu para desenvolver com eles também. Ações bem-sucedidas, roda de conversa virtual e presencial com os alunos. Então, assim, eles são bem abertos, são bem proativos em relação a projeto, eles gostam de projeto. Então, agora a Cecília Meirelles vai ter um laboratório de ciências, né? Está em implantação agora, então eles estão muito motivados para isso, e com trabalhos movidos à robótica, né? Então, eles estão bem motivados para isso. Então, aqui são a turminha, né? Tirei umas fotos aqui, a gente na sala, a professora também, regente, estava na sala, então eu tive abertura em relação a essa aula que eu dei com os alunos, e eles sugeriram, né, porque os outros alunos não conseguiram participar desse momento aqui, né, do grupo de WhatsApp, e a gente fazer algo extra classe, né, para apresentar no final do ano para os outros alunos da escola. Aqui é a referência, e aqui um desafio que a gente tem, eu joguei para os alunos, desenvolver um motor caseiro, né, então assim ficou para o próximo encontro, os alunos que conseguirem desenvolver, porque assim a gente não pode estar em contato físico, então assim, foi proposto um desafio, então assim eles ficaram bastante motivados em relação ao desafio, e a gente fazer um encontro virtual, e eles expor as dúvidas, né, que eles têm, e a gente combinar de fazer essa apresentação, né, os que saírem, né, final do ano, e justamente com as aulas de robótica, do implantação uso das ciências, então, no laboratório, que eles estão muito entusiasmados com o laboratório, mas a gente provavelmente não vai ter aula no laboratório, né, que eles querem ter aula no laboratório, que eles acham muito interessante, que fica mais dinâmica a aula, então foi opinião, assim,
foi a expressão que eles colocaram, né, nos depoimentos dele. Aqui eu agradeço a Escola Cecília Meirelles, né, por permitir realizar as atividades, experimentos com os alunos, né, porque eu estava, assim como os alunos, eu estava bem perdida também, né, e como eu estou no ensino fundamental 1, então foi bem complicado para mim conseguir aplicar a atividade no fundamental 2. Aí eu apliquei no 7º ano, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Cadê aqui? Obrigada, Diane. Eu acho que foi todo mundo. Caso ficou alguém aqui, pelo que eu olhei aqui na nossa relação, que temos 3 alunos que já relataram que irão enviar o vídeo, né? Professora Tati. Oi. Professora, eu tinha falado para a senhora que o meu banner, ele não está acabado, né? Mas eu só deixei aquela parte do... Deixa eu ver aqui qual parte que ficou faltando. Do depoimento. Depoimento não tem no banner, o resto eu tinha feito tudo, né? Só faltou essa parte do depoimento, porque quando eu falei para a Bruna, e ela disse que ainda ia conversar, eu falei, bom, então já vou encaminhando, né, eu já vou fazendo logo, porque quando chegar e dizer assim, olha, é para fazer, o meu já está quase pronto. E aí eu fui fazendo e deixei só essa parte essa única parte que eu não coloquei. Se a senhora quiser, eu posso apresentar e vai faltar somente esse único quadro. Pode ser? Pode ser, você apresenta e aí depois, quando você for colocar a atividade, aí você já coloca com esse último item que está faltando. Pode apresentar, sim. Certo, então, eu vou... como é que está sendo apresentado? Está sendo apresentado em PDF ou mesmo no Word está normal? Está tranquilo? Pode ser. Pode apresentar no Word também? Pode sim. Ah, tá. Então, deixa eu abrir aqui o meu, para poder apresentar. Só vou abrir ele aqui. Um minutinho, deixa eu pegar ele. Pronto. Abri agora só uma guia. Onde que ele está aqui? Deixa eu ver. Conversa. Acho que tinha entrado. Eu não estou encontrando ele aqui. Espera só um minutinho. Tá. Nessa apresentação agora é uma janela, né? Não é... acho que eu achei ele aqui. Se você abrir o documento, aí você vai no apresentar agora e coloca uma janela. Isso, já começou a carregar aqui. Começou? Pronto, tá. já visualizei. Certo. Então tá. Aí, professora, o meu tema, né, como aconteceu da aula anterior da senhora, né, da professora, esqueci o nome dela agora, que pediu para a gente fazer esse plano de aula, aí o eixo temático era ambiente, né, o subtema A Terra é Viva, tá? O número de alunos envolvidos é uma sala, né, de 30 alunos, e a turma é a turma de edificações, tá, que entrou no ano de 2020, no começo, é o primeiro semestre de edificações. Aí, a problematização, como o tema é solo, né, por que é preciso falar do solo, né? Porque, apesar de demorar centenas de anos para se formar e desenvolver uma fina camada de terra arável, o solo, por ser finito e não facilmente renovável, pode ser destruído facilmente. Tá? Então, isso é um problema que eu encontrei, né, para falar do solo.
como nós vamos falar sobre compostagem, horta orgânica e tal, então, um problema que eu achei é que, como que a gente fala do solo, né? Porque, na verdade, quando a professora que acabou de apresentar aí, falando sobre, acho que ela que falou sobre a questão de vegetais, eu não sei se foi essa professora ou foi a anterior que falou sobre vegetais. Então, quando a gente fala sobre qualquer organismo vivo em cima do solo, a gente tem que conhecer o solo, né? Porque nada acontece sem o solo. Então, a gente precisa conhecer primeiramente o solo, né? Então, esse é um dos problemas que eu encontrei no nosso projeto. Aí, ações bem-sucedidas. Aí eu disse que nós começamos um projeto de horta e compostagem, né, com a turma de edificações do primeiro semestre. As atividades envolviam a turma de biologia, geografia, matemática. Nós podíamos abordar a interdisciplinaridade nessas aulas, né? Porque às vezes ia outras turmas, além dessa turma de edificações, ia outras turmas, o professor de matemática levava para fazer o trabalho dele, a aula dele ali, ministrar o conteúdo dele na horta, né? E também a professora de geografia. Então, acontecia essa relação interdisciplinar aí no momento. A turma participava com o plantio de sementes, plantio de muda de hortaliças, na produção da compostagem, né, de matéria orgânica. No campus nós temos lá uma cantina, e aí o resto de cascas, né, que sobrava ali, resto de frutas, de verduras, daí a gente levava para compostagem, certo? E aí o projeto deu início no começo de 2020, e logo em março o campus teve que suspender as aulas, né, por motivo da pandemia, e aí o projeto parou, né, não conseguimos dar continuidade. Até íamos fazer remotamente, né, cada aluno fazia na sua casa, tentava fazer, mas também não deu certo. Deixa eu ir mais rápido aqui, senão vai passar muito tempo. Os desafios apresentados foi justamente o início da pandemia, né, e a parada do projeto. A horta foi desativada, a compostagem não chegou de fazer o processo necessário para a utilização nos canteiros, né, porque a compostagem ela precisa ter um tempo para fazer o processo microbiológico, e aí não teve esse tempo, então não foi utilizado para nada. Também tivemos que parar com esse processo. Aí, aqui que eu estava dizendo para a senhora, os depoimentos, eu não colhi depoimento nesse caso, e aí a bibliografia, está aqui a bibliografia e o agradecimento aos professores, aos coordenadores de Ciências E10 pela dedicação, a nossa tutora Bruna pela paciência que ela teve com a gente, né, com toda a turma. Foi isso aí, muito obrigado. Obrigada, Juscelino. Então, a gente teve aqui as 3 apresentações da Lília, da Diane e do Juscelino, né? Até agora, só para não esquecer, eu vou aproveitar que está quentinho do Juscelino ali. Você reparou que você acabou tendo, nas ações bem-sucedidas, um desafio ali, né? Quando você coloca nas ações positivas, que o campus suspendeu as aulas e por isso o projeto não deu a continuidade, eu acho que isso é um dos desafios grandes que os professores têm enfrentado. Em continuidade de projetos, né, que estavam todos viabilizados na escola, e agora como voltar a dar continuidade nesse projeto? Então, da sua ação tem um desafio aí que é bem grande. Eu acho que outros também devem ter se deparado com essa situação. E aí, também não sabemos como que foi os depoimentos, mas talvez nesses depoimentos podem ter essas relações, né? Às vezes, a vontade de ter dado continuidade ao projeto, a curiosidade de saber como isso é um grande desafio mundial, né?
E como a gente continua? E aí, pensando também agora na Diane, que foi bem engraçado a questão da questão do motor, ela fez todo um trabalho e ela já faz um outro trabalho ali para problematização. Porque, e isso é legal, né? Um trabalho que sempre tem problematizações, o intuito é você buscar resolver, e não o professor, mas que exista essa interação entre o aluno, para ele tentar buscar respostas também sobre como pode ser viabilizado isso, e aí o professor entra com toda a orientação. Então, achei bem interessante que agora eles vão ter que criar esse motor caseiro, e aí seria até uma nova problematização. Como criar um motor caseiro em aulas remotas, né? Como que vai ser isso? Eles vão estar fazendo isso sozinho? Eles vão ter a participação dos pais? Que materiais? Como que eles vão utilizar esses materiais? Chega a ter várias outras problematizações para esse último desafio desses alunos, né? E aí, da Diane ainda, sobre a questão da energia, essa pergunta, né, qual seria o significado de energia? Na verdade, a gente tem vários significados sobre energia. Talvez o problema que precisa dar um ajuste aí, qual seria o significado, né, qual seria a compreensão, a percepção de energia para essa turma do 7º ano? Né? Porque se você for fazer essa investigação numa turma de ensino médio, numa turma de educação infantil, vão ter diferentes respostas sobre o que é a compreensão de energia. Então, quando a gente fala assim, qual é o significado de energia? Fica bem abrangente, porque o significado existem vários. Até se a gente for trabalhar o significado em conceitos teóricos, cada um pode buscar teóricos diferentes e falar, eu vou trabalhar o significado de energia nessa teoria. Então, eu acho que você quis dizer qual é o significado para estes alunos que você trabalhou sobre a compreensão de energia. Porque ficou bem claro, né? Quando você vai conversar com eles sobre, eu achei bem rico quando a gente trabalha o cotidiano, que a gente precisa explorar mais isso nas ciências, porque o aluno fica muito preso no material didático. E mostrar, né? Quando você fala qual é o significado disso, e isso se relaciona ao seu cotidiano, que está no celular, no liquidificador, e eles conseguem entender todo esse contexto. Então, eu acho que daria para você, assim, reformular um pouco sobre essa questão. Qual seria a compreensão, a percepção de energia para uma turma de 7º ano? Que foi bem específico, né, para a gente conseguir delinear mais isso. Então, achei super interessante, porque você já vai fazer um segundo trabalho quando eles fazerem esse motor, né? Então, você começou falando, professora, foi bem difícil, o caminho foi bem complexo, né, com todas as dificuldades, mas você percebe que você já está gerando uma segunda aula no seu primeiro trabalho, né, já um segundo trabalho. E já está fazendo isso um projeto de escola. Então, você percebe, né, quantas coisas você conseguiu alcançar de forma remota. E isso também é algo positivo que você pode colocar no seu trabalho, né? Ações que vão gerar projetos dentro da escola. E foi além da sua turminha, da sua sala. Expandiu para toda a escola. O da Lília, quando ela apresentou sobre a questão dos vegetais, eu achei bem legal essa associação que o aluno fez da planta, né, com a questão do Big Brother, e eu acho interessante isso, quando o professor não barra o aluno, né, e fala, não tem nada a ver, nossa aula não tem nada a ver com Big Brother. E às vezes o aluno ainda ia fazer uma relação, que é uma relação totalmente pertinente. Por exemplo, uma planta não é totalmente parada. Olha, uma planta tem vida. Olha o tanto de coisa que ela faz, as ações que ela precisa ter, né, para produzir fotossíntese e tudo mais. O quanto uma planta é rica para nós, é importante para nós. Então, ele percebeu que ser planta é uma coisa que não é algo negativo, não é algo morto.
E isso é a relação que os professores tentam explicar. Gente, a planta também é um ser vivo, a planta também, ela tem toda uma ação, né? Ela não é algo que está morta. Se ela está morta, ela já não deixa de ser aquela planta que está recolhendo os nutrientes e tudo mais. Então, quando o seu desafio é relacionar o conhecimento com o cotidiano, que você coloca isso, você já alcançou com esse aluno, né? Você coloca que isso é um desafio e, ao mesmo tempo, já mostra nesse depoimento do aluno que ele consegue fazer isso claramente, né? Ficou um resultado bem interessante. Outro depoimento que você coloca, eu achei bem interessante também, é quando o aluno coloca que gosta de uma aula na mão na massa. Né? Talvez ele não entende o significado de que é uma aula mão na massa, mas é entender que você, a todo momento, deixou eles para participar do processo. Né? Então, o aluno foi o protagonista e não o professor que ficou falando como deveria fazer e montou o processo, e eles ficaram meros observadores. Então, isso também é algo que torna muito mais significativa a aula com esses processos de prática. Eu acho que foi a Sônia que colocou no começo, né? Ah, professora, eu tenho uma dificuldade com aulas práticas. Eu acho que ainda falta um pouco, nos nossos cursos até de graduação, desenvolver mais aulas de práticas, disciplinas como, por exemplo, produção de material didático. Imagina como seria rico todos os cursos terem a disciplina de produção de material didático, tendo em vista que não temos recursos, a gente não compra, eu vou dar uma aula de fotossíntese, onde que eu compro o jogo? Onde que eu compro o material? Geralmente, a gente tem que ressignificar tudo. A questão do corpo com o corpo humano, com a garrafa, né, com reciclado. Além de você trabalhar o corpo humano, já trabalha uma outra questão, que é a reutilização de material. Como esse material pode virar um material didático, até para a criança entender que nada é lixo, né? Tudo pode ser reutilizado. Então, a gente dá mais esses significados. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que vocês alguns têm que entender mais sobre essa questão da problematização, investigando mais no tema que vocês trabalharam, qual é o problema deste tema que você acredita. Né? Por exemplo, o Juscelino colocou, o problema do tema dele por que é preciso falar de solo? Esse é o grande problema. Né? E por que ele questionou isso? Porque às vezes as pessoas falam, mas para que eu vou estudar solo? Qual a importância? Né? Às vezes as pessoas não têm a compreensão realmente de todo um significado do que é um solo. Então, mas eu peço para vocês terem mais essas atenções nessa problematização, né? Investigar dentro do tema de vocês qual é a grande pergunta sobre essa situação, deixar mais claro. Alguns já vi que colocaram nos depoimentos, se é aluno A, aluno B, às vezes um aluno falou 2 vezes, então o aluno A coloca isso, depois o aluno A coloca isso novamente, para que fique tudo mais claro no trabalho de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Aí eu vou tentando lembrar de mais alguma coisa que eu posso complementar. Vou deixar aberto aqui para as falas. Professora Sandra quer fazer uma fala, professora Sandra? Hoje a Sandra está quietinha. Eu estou aprendendo muito. Eu achei, assim, fantástico como cada ideia que foi trazida e desenvolvida no projeto e a forma como foi apresentado. Achei fantástico que o que eu vi hoje aqui. Parabéns, pessoal, parabéns mesmo. Isso, primeiro, eu quero também parabenizar novamente a todos por essa situação da gente trabalhar de forma remota. Então, só de vocês apresentarem, o Juscelino falou, professora, eu não fiz o depoimento, mas posso apresentar? Então, só de vocês mostrarem que vocês fizeram, que a gente está tendo toda a dificuldade, até os que não estão de forma remota, apresenta as dificuldades também, porque trabalhar agora nas escolas com essa nova forma de ensinar
em que, por exemplo, ao mesmo tempo que o aluno, ainda mais criança, ensino fundamental, eles querem o contato, eles querem ter o contato com o colega, querem fazer a prática junto, é um desafio ao professor, né? Um desafio que a gente nunca se deparou, tanto de forma remota, e quando tornar todo mundo de forma presencial, vai ser de máscara, e aí tentar fazer essa organização do nosso novo ensino. Então, eu dou parabéns a todos, só por vocês terem continuado a pós-graduação, por vocês estarem aqui. Então, eu sei que não é fácil, não coloco isso como é fácil, por isso que a gente também vai tentando se adaptar. Professora, eu não fiz, estou em aula, como eu posso fazer? A gente tenta se adaptar também como pode. E eu achei super significativo. Quando as aulas mostram, eu gosto sempre de ver os depoimentos dos alunos, porque os alunos mostram muito sobre o que foi a aula. E às vezes o professor fica meio frustrado. Ai, professora, mas só teve algo negativo. Isso mexeu comigo. Olha que bom, mexeu com você, já tornou positivo. Então, às vezes a gente fica com a cabeça baixa. Então, às vezes, aconteceu um problema que foi além, né, do que a gente podia prever. Por exemplo, um projeto tinha todo um andamento, toda uma continuidade, uma viabilização. O aluno não pôde dar continuidade lá. Então, mas o que a gente pode fazer? Será que a gente pode fazer uma horta? A gente pode fazer essa experiência em casa, os que têm um espaço? Como que pode ser viabilizado isso? E talvez eles tenham um novo entusiasmo nessa nova forma de trabalhar estes projetos. Com certeza não vai dar para dar continuidade da mesma metodologia que seria naquele ambiente, e aí ressignificar essa nova metodologia em um outro ambiente. Sônia, queria falar alguma coisa? Sim, prof. Assim que a gente fizer os ajustes, que você deu as dicas, dá mais uma olhadinha na problematização e tal, aí já pode enviar, né? Isso. Porque aí, dia 19, a gente só vai conversar mesmo mais um pouquinho, se ver e tal, mas o trabalho em si já pode vir. Já, vocês que já estão com o trabalho, que já está com o trabalho todo pronto, né? Vocês já podem enviar, só atentando nessas questões, né? Do depoimento, sempre colocar que é um aluno A, B, C, ou caso vocês possam até falar o nome, aí tudo bem se vocês tiverem autorização. Quem não colocou a imagem, a Sandra até comentou isso comigo. Não tinha autorização para colocar a imagem dos acadêmicos. Mas que material que você usou? Porque eu fico numa curiosidade, gente, em saber, nossa, essa aula foi assim, mas cadê ela? Eu quero ver, eu sou totalmente visual, eu preciso ver essa aula. Então, às vezes, você não pôde tirar uma foto do aluno, né, de todo aquele processo de interação, mas qual foi seu material? Foi um slide? O que você mostrou no slide? Algumas imagens que podem ser colocadas, ou o próprio material que você utilizou. Então... porque essa parte de material, a aula propriamente dita, eu coloquei na atividade 1. Lá tem tudinho, bonitinho. E no slide eu resumi, eu não coloquei o que eu... Mas na 1 tem tudo. Tem o plano de aula, como foi feito, o material utilizado. Tá tudo na atividade 1, na verdade, né? A 2 ficou bem resumidinho, o banner em si. Eu não coloquei muita coisa mesmo, não. Mas aí dá para colocar uma foto, 2 fotos, não precisa colocar da mesma forma que você colocou lá, não. Mas dá para você acrescentar uma imagem, 1 ou 2 imagens, para não ficar muito grande, muito extenso. E fica bem legal um banner com pelo menos essa questão visual para saber como que foi a essas situações. Tá bom. Bom, mais alguém quer fazer alguma fala, Vilma? Então, assim, para mim não ficou bem claro sobre a problematização, porque assim, ó, quando eu entendo assim, a problematização é quando eu entro com alguma pergunta para eles, entendeu? Alguma coisa, ou a problematização é o problema que eu encontrei para fazer aquela tarefa, tipo a falta de prática, a falta de material, que é mesmo, assim, de verdade?
Tá, então, isso que você colocou agora no final seriam os desafios, né? Os problemas que você encontrou naquele percurso. Então, você já caminhou no percurso e encontrou problemas, que não é problemas, nada é problema, são os desafios. Sim. Como está até colocado ali no banner. A gente fala como problema, eu já entendi o que você quis dizer, tá bom? E aí, a problematização, que eu também não vejo como um problema de questão negativa, qual é a pergunta que você vai fazer para o seu tema? O seu tema, vamos voltar aqui para o seu caso, aqui, Davi. É o primeiro ano. O corpo humano, nos anos iniciais, né? Isso. Então, quando você trabalhou o corpo humano, o que você pensou? Por que você quis trabalhar esse tema? Por exemplo, eu vou te perguntar isso. Por quê? Sim. Primeiro, assim, eles estão vindo, os meus alunos são primeiro ano, eles estão vindo lá da educação infantil. Uma educação infantil que praticamente não tiveram também ano passado. Entendeu? Aí eu comecei com o corpo humano, depois eu vou começar com direita, esquerda, tudo, entendeu? Tudo assim, bem mesmo para eles, como fosse educação infantil, porque eles estão bem atrasados. Eu acho que está acontecendo isso com a maioria das turmas, né? Então, eu achei assim, para nomear, já vai, porque a gente trabalha, como a professora é regência, a gente pega aquela música trabalha o português, trabalha a matemática, trabalha a ciência, entendeu? Faz assim uma sequência didática, né? Então, aquela música foi trabalhada no português, trabalhar matemática, tipo a contagem das partes. Tem quantos olhos? 2. E nariz? Só 1. Entendeu? Então, eles, para nomear, para se conhecer, aí também já vem a questão da filosofia, os sentimentos, as emoções, várias coisas que a gente, só de uma música, né? A gente desenha atividade com eles, entendeu? Aí, de ciência, lá nas habilidades, né, tinha essa questão para reconhecer, nomear as partes do corpo. Por isso, foi por esse segmento aí, entendeu? Tá, então talvez o seu problema, isso é que eu estou pensando, que talvez seja quem pode falar qual é o seu problema é você. Mas sim, só pelo que você relatou, eu não conheço a turma, talvez você tenha ou um problema nesse sentido, né? Uma problematização nesse sentido. Como trabalhar o corpo humano com a turma de anos iniciais? É uma problematização. Poucos professores têm, às vezes, é fácil trabalhar. Você tem que saber que linguagem, né? Que linguagem a gente vai utilizar? Que tipo de material eu vou utilizar para ilustrar o corpo humano? Que eu posso falar, porque a gente tem até medo da questão da biologia, às vezes a gente fica com medo de dar aula de certos assuntos. E o corpo humano, realmente, se você for procurar, por exemplo, para o ensino médio e uma educação, anos iniciais, é totalmente diferente, né? O que você vai analisar. Você não vai trabalhar questões de nomes anatômicos, né? Então, é uma questão de se conhecer o seu corpo, né? Quantos olhos eu tenho, e aí você trabalha até matemática. Então, você tem ou essa problematização que eu percebo, como trabalhar o corpo humano com anos iniciais, ou você também tem essa problematização que eu percebo aqui, ó, como trabalhar o corpo humano por meio musical. Se você quis focar a música para trabalhar o corpo humano. Como trabalhar o corpo humano por meio com utilização de músicas, né? E aí, será que tem outras músicas que poderiam ser abordadas, né? Você poderia fazer uma aula com várias músicas só sobre o corpo humano. Sim, eu coloquei umas 2 mesmo, bem diferente. Tá vendo? E aí, qual o resultado de trabalhar essa aula com o corpo humano com aquela música e com a outra música? Isso já é um TCC, né? Maravilhoso, porque você está trabalhando com essa questão artística e a gente está falando de corpo. Então, pode ter uma dança ali, quando eles fizeram a questão do corpo. Então, o meu corpo, olha o tema da aula, o meu corpo no estudo do corpo humano. E aí, uma atividade corporal, que você não... Olha o tanto de coisa que dá para fazer ali. Ou ainda mais, Vilma, tá vendo que problematizações não vão faltar? Como trabalhar o corpo humano de uma forma interdisciplinar, porque quando você pensou no corpo humano, você não ficou na sua caixinha, no seu quadradinho, você falou, professora, peraí, que eu trabalhei ali ciências, aí eu fui para
português para música, né? Peguei o texto da música em português. Artes, aí eu fui para dança, matemática, também, eu fui para artes, porque a gente fez produção de material didático. Então, quais foram as áreas que você estimulou ali, de área de ensino, que você trouxe? Como um professor de cada área poderia trabalhar de forma conjunta o corpo humano para os anos iniciais? Então, como trabalhar o corpo humano de forma interdisciplinar nos anos iniciais? Tá vendo? Então, entendeu qual que é o seu problema? É a grande pergunta. Você fala, qual é o meu tema? É esse. Por que estou trabalhando o meu tema? Qual é o grande problema para eu trabalhar? Ah, não tem problema nenhum. Será? Sempre a gente tem algo para se problematizar nessa temática. É a dificuldade de trabalhar com aquele material, né? Quando é um material que se trabalha com laboratório, ou é essa situação que você conseguiu perceber agora? Eu acho que ficou mais claro, né? Sim, que aí também, assim, como eles estão vindo da educação infantil, então lá é muita música, muito gesto, aquela coisa toda, eles gostam, né? Então, eu achei, eles gostam, né? Eles sempre falam, quando é música, eles pedem para a mãe várias vezes, aí eles escutam o dia inteiro e faz o gesto, quer mandar vídeo, é bem assim, é bem dinâmico mesmo. Mas eu entendi agora, tá bom? E obrigada pelas dicas. Que isso. Precisando de dicas que eu possa dar, estamos aí. Obrigada. Alguém mais? Que a gente, professora, eu tô com uma dúvida. Como eu posso organizar aqui o meu? A gente tem esse momento agora para tirar essas dúvidas. A Lília quer levantar a mãozinha? A Lília? Sim, é só, eu acho que a colega ali já esclareceu. Era na atividade 1, eu estava na dúvida do que postar, mas é o nosso trabalho na íntegra, né? Que eu fiz no Word, aí eu salvo em PDF e posto, e na atividade 2 eu posto o banner, que daí no banner ficou mais resumidinho, né? Isso, ele fica com mais sucinto os que tem problematização, depoimento, então vocês vão mais objetivos nesses tópicos. Sim, a atividade 1 tem que ser em PDF, prof? Agora que você, deixa eu ver como que tá lá. Acho que não falou se sim ou se não. Na atividade 2 está aqui como PDF. Tá ali Na 1 não fala, mas a 2 fala que o banner tem que ser salvo em PDF. Eu acho que tá ali na plataforma, né? Na plataforma. Mas geralmente é melhor postar em PDF, né? Porque aí ele não altera, né? Não desconfigura. E se alguém tem dificuldade em salvar em PDF, na hora de você salvar como? Aí você coloca, ao invés de salvar no Word, é só salvar... Não tem não, é só para saber mesmo. E aí, tá, seria bom todo mundo colocar em PDF. E a avaliação presencial é o que nós fizemos hoje, daí. Então, dá para postar 1 e a 2 e pronto, é isso? Isso, as atividades são essas duas, tá? O que vocês fizeram, o relatório desse plano, né? E agora o banner. Aí o banner é que nós pensamos que seria mais viável, além de vocês só postarem, a gente fazer essa discussão. Até para que vocês, por exemplo, o cursista que teve dúvida. Como eu vou fazer a problematização? Como eu coloco o depoimento se eu não posso colocar nome de nenhum aluno? Como que eu vou colocar? Então, a gente já tirava essas dúvidas agora, para que quando vocês fossem colocar lá, tivesse esse tempo para fazer essas alterações, essas correções necessárias. Tá bom? Ok, então, obrigada. E aí, mais alguém quer falar alguma coisa? Esclarecer alguma coisa? Aí depois a gente vai falar no nosso último encontro. Vamos voltar aqui novamente para eu abrir, porque eu tenho meu apelido na faculdade da professora é Dolly, um peixinho que esquece rapidamente das coisas. Professora, Oi. Eu não sei se o pessoal que a senhora vai orientar, estavam todos aqui, mas se a senhora puder falar o horário, né, porque a senhora escreveu lá para nós, na segunda-feira, aí tinha segunda e terça,
aqueles horários lá, né? Eu encaminhei lá para a senhora o meu horário. Será que tem pessoal que está por aqui? Daí a gente já acerta esse horário. Isso, então, eu recebi o seu e-mail, tá abrindo agora aqui, que eu vi só o seu e-mail, fui verificar se eu recebi mais outro. Eu recebi também de mais uma cursista, né, que para ela seria bom na terça. Eu estava esperando todo mundo para ver que dia que seria mais viável a todos, que eu posso nesses 2 dias. Daí, gente, ele tá falando sobre a questão do TCC, tá? Não é sobre a nossa aula hoje, só para se alguém ficar perdido. Ah, tem outra atividade? Não. E ele tá falando sobre a orientação do TCC, que Juscelino é um dos cursistas que eu estou orientando. Então, eu deixei, não sei se tem, eu acho que está faltando bastante gente aqui, Juscelino. Por isso que eu mandei por e-mail, por todos, para que cada um possa, acho que eu mandei hoje, até todo mundo ver o e-mail, vou esperar mais um tempo para eu conseguir respondê-los. Vou esperar mais alguns alunos me responderem sobre a data, e aí até sexta-feira, eu respondo até sexta-feira, final da tarde, eu já dou uma resposta para vocês. Tranquilo. Tá bom? Dia 19 vai ser que horas nosso encontro? Tá, então, dia 19 do 5, tá o mesmo horário, gente, 6h30. Sempre vamos colocar 6h30, o mesmo horário, tá bom? E aí vai ser nessa chá com ideias colaborativas. Então, eu vou fazer a gente vai fazer um chá, quem quiser com chá, quem quiser com suco, quem quiser com café. A gente vai ter uma noite mais leve, e aí eu quero conversar com vocês o que vocês acharam, eu vou fazer as perguntas no dia, né? Sobre essa experiência para vocês, que vocês falaram qual foi o depoimento, por exemplo, dos alunos. Eu também quero o depoimento de vocês ali. O que você achou de tal aula, quais são as suas ideias para esse trabalho? Você gerou mais ideias? Que ideias que gerou depois desse trabalho que vocês fizeram? Da Diane, eu já vi que ela já está na segunda etapa do motor ali. Eu já estou curiosa, se ela puder me mandar por e-mail, assim, professor, olha o que deu a situação no motor. Parece que é um capítulo, gente, que não tem fim. É isso mesmo que é aula. Cada aula você vai ressignificando novas maneiras de ensinar. Então, vai ser uma aula, às vezes, energia é uma coisa infinita de possibilidades. E aí, eu quero, a gente, nesse chá colaborativo, esse debate. O que vocês acharam sobre a aula remota também, né? As dificuldades que vocês encontraram, que foi a maior dificuldade. Então, vai ser uma noite mais para ter esse momento. Tá? Aí o mesmo horário, tá, Sônia? Tá bom. 6h30. Mais alguém? E aí, caso vocês também lembrem de alguma coisa, pesquisem. Ah, professora, depois disso que você me falou, eu fui pesquisar e pensei em fazer tal coisa. Ou fiquei com uma dúvida sobre uma outra situação. Também vocês podem trazer isso para esse chá, tá bom? Esse chá com ideias colaborativas que vamos ter no dia 19. Eu vou pôr meu endereço aqui, se alguém quiser mandar os bolinhos, eu participo. Olha, é tudo virtual, Anedina, é só cada um com o seu bolinho e vai só olhar, Anedina. Não pode mandar por iFood. Nós vamos comer nesse dia. Eu quero todo mundo com câmera aberta, viu? Essa é a parte ruim do digital, né? Não sente nem cheiro, viu? Nem cheiro você vai sentir. Nem cheiro, não sente nem o cheiro, como diz o cuiabano. Eu acho que é isso, gente. Alguém mais quer fazer alguma fala? Tranquilo. Tranquilo. Eu acho que a gente pode encerrar hoje. Eu vou aguardar os que ainda não fizeram para entregar. Lembrando que esse vídeo tem que ser uns 5 minutos, porque senão fica pesado. Aí vocês, professora, eu tentei gravar, mas o vídeo não foi, porque ficou pesado. Deve ir até pelo Drive, né? Mas se vocês ficarem 10 minutos, já vai ficar mais difícil de vocês conseguirem enviar esse vídeo. Então, é um outro desafio. Como trabalhar uma aula em 5 minutos, apresentar um banner em 5 minutos.
Eu adoro os desafios, que aí vocês vão fazer esse desafio, me responder esse desafio no vídeo. Uma sugestão que eu tenho visto é gravar utilizando a câmera do WhatsApp, porque o arquivo fica mais leve. Aí você tem, né? Você tem ali a gravação e ele é mais tranquilo em termos de tamanho. Tem gente fazendo assim, gravando com aquela câmera do WhatsApp. Ah, que bom. Porque já tem o tempo. Parou. Exato, eles restringem os dois. Já não tem como, vai ter que fazer de novo e ele vai parar novamente o vídeo naquele tempo, né? Cada vez que você faz, fica melhor. É assim. Ressignificando os vídeos do WhatsApp para uma aula remota. Então, acho que é isso, gente. Agradeço a todos que estiveram presentes hoje. Obrigado a Sandra também. Obrigado a Nedino, que está aqui nas suas férias. Olha que ótimo, umas férias com a presença dos cursistas. Conseguiu até ir no mercado, tá vendo? Trocou de roupa, ó. Fui lá correndo e voltei. A professora Lenice, que ela falou assim, Tati, eu tenho que fazer outras coisas até 7 horas, vou tentar ficar até esse tempo. Olha aqui, 8h30, você está aqui. Fui gostando, fiquei ouvindo aqui. Então, assim, eu Parabéns. sinto uma bem-vinda, né? E abrir a câmera todo mundo aí pra gente tirar uma foto, né? Vamos. Gente, vamos tirar uma foto. E aí eu quero tirar foto também no dia do chá. Todo mundo com seus bolos e quitutes. Então, estão aparecendo. Na praia lá, ó. Olha, gente, que tá até lá na praia. Ela tá de manhã lá. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto. Obrigada, Nedino. Então é isso, gente. Boa noite a todos. E obrigada aí pelas apresentações. E aí a gente fica no aguardo. Vocês fazem esses reajustes que precisam. E tomara que vocês façam outro trabalho sobre isso, viu? Que dê continuidade a isso. Não pare por aí, viu? Então, até dia 19. Até dia 19. Boa noite, pessoal. Até. Obrigada, parabéns, pessoal. Boa noite. Vou parar a gravação.